Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar sobre algumas abordagens biométricas aplicáveis em estudo de classificação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade à empresa EAC Experimental, que me convidou para participar e a gente se sente bastante honrado nesse segundo simpósio de análise de dados e programação e dando algumas implicações da inteligência artificial na agricultura moderna. Pois bem, então a gente escolheu esse assunto e a gente gostaria de tratar de assuntos que fossem gerais e relevantes na agricultura. Pois bem, um assunto de classificação, sem dúvida nenhuma, que é um assunto que é rotineiro na agricultura nos vários contextos, né? E no caso de problema de classificação, normalmente nós procuramos obter uma função, um algoritmo, uma topologia que vai permitir caracterizar diversas populações e vai também permitir classificar novos indivíduos a partir dessas funções nas populações disponíveis. E aí eu posso fazer uso para difusão de tecnologia, para melhoramento e uma série de outras atividades. Isso é importante nas mais diversas culturas. Por exemplo, para o produtor, aquele que desenvolve variedade de soja, ele tem necessidade de fazer a classificação em relação a grupo de maturidade relativa. Então ele vai saber que certos cultivares são mais indicados para certas regiões, de conformidade com a latitude daquela região e assim por diante. Indivíduo que trabalha, por exemplo, com café, não só no melhoramento, como na comercialização, ele entende que uma classificação, por exemplo, de peneira é importante para caracterizar o seu material e dar um certo valor comercial a padrões distintos. A indústria, por exemplo, está muito interessada em classificar, por exemplo, comprimento de fibras em algodão para que a industrialização seja feita de forma eficiente. Quem trabalha com banco de germoplasma sabe perfeitamente a necessidade de classificar, identificar, caracterizar, por exemplo, espécies diferentes de braquiária. Então, esse tema de classificação é um tema relevante na agricultura. E esse tema também faz com que a gente tenha um determinado problema e possa imaginar que existam várias soluções para esse mesmo conjunto de dados. E aí, então, que justifica a escolha desse tema, não só pela relevância da classificação, mas com a possibilidade de apresentar para vocês as diferentes possibilidades de analisar um mesmo conjunto de dados usando diferentes filosofias, diferentes paradigmas. Então, nós podemos aqui estabelecer uma curva de separação, nós podemos estabelecer regiões, nós podemos estabelecer fronteiras e assim vai. Então existe, para um determinado problema, para um determinado conjunto de dados, várias soluções. E essas soluções, elas vão demandar princípios, particularidades. Por isso que muitas vezes nós temos que aprender uma série delas, porque ela envolve aspectos diferentes do fenômeno biológico que a gente pretende estudar. Então nós podemos recorrer à estatística, aos procedimentos mais convencionais, nós podemos recorrer a procedimentos de redes neurais, que é um grupo de procedimentos de inteligência computacional. Nós podemos recorrer a procedimentos de aprendizado de máquina, como árvore de decisão, BAG, BOOST, e nós podemos recorrer à lógica fuzzy, entre outras. A questão não é que sejam modelos diferentes. A questão é que são filosofias diferentes, são princípios diferentes, paradigma diferente, e nós então precisamos estar com a mente aberta para que a gente reconheça essas particularidades e possa aplicar aquela que for mais adequada para aquele estudo. Pois bem, o que é uma abordagem estatística? Basicamente, a abordagem estatística, que nós temos um exemplo, em que a gente teria duas populações e duas variáveis, apenas para visualizar. Na abordagem estatística, nós não precisamos conhecer dado após dado. Esse indivíduo, esse para a variável x1, para a variável x2.
Na abordagem estatística, normalmente nós sumarizamos. Essas variáveis, nessas populações, elas passam a ter vetores de médias e matrizes de variância e covariância. Então eu vou olhar, tá certo, esse conjunto de informação de média e de variância e covariância, entendendo as funções de probabilidade, a função de densidade, eu posso então caracterizar a população. Estando caracterizada a população, eu então faço a classificação ou alocação dos indivíduos nessas populações que foram caracterizadas. Exemplos de abordagem estatística para fins de classificação a gente encontra em análise discriminante de Fisher e nas análises ou função discriminante de Anderson, linear ou quadrática. No caso da abordagem de redes neurais, para resolver o mesmo problema, por exemplo, o problema de separar a população 1 de separar a população 2, nós não vamos recorrer à média, nós não vamos recorrer à variância. Nós precisamos conhecer a dispersão de todos os indivíduos. E aqui, o objetivo maior é estabelecer, então, uma fronteira de separação, que melhor separe a população 1 e 2. Então, todos os indivíduos, todas as informações vão influenciar nessa fronteira, que é estabelecida, que é reconhecida por processamentos computacionais. Então, tendo esse problema, nós vamos pôr um processo de tentativa associada à regra de aprendizado, daí a inteligência computacional é um processamento computacional, mas que demanda regra de aprendizagem. Eu vou rapidamente encontrar essa fronteira e aí eu vou ter um desempenho da rede durante várias tentativas, por exemplo, 10, 20, 30, 5 mil tentativas. Pois bem, e na busca, nesse processo de tentativa, eu posso partir de um ponto e vou, por uma regra de aprendizagem, mudando não só a direção, como a configuração dessa fronteira. Após várias tentativas, pode ser rápido, se eu partir de um ponto mais próximo da solução, pode ser um pouco mais lento, ou pode, inclusive, demandar aí mudanças de orientação para que, de fato, eu estabeleça uma fronteira de decisão. O que fica aqui já é perceber a diferença de uma estratégia estatística de uma estratégia fundamentada em rede neural. A rede neural é um processo que vai depender, então, de todos os dados, demanda regra de aprendizagem, porque ele vai por tentativa, enquanto na função discriminante de Anderson, uma única vez, eu estabeleço a função e está resolvido o meu problema. Pois bem, também existem outras possibilidades, como é o caso de rede neural baseado em rede básica radial, em que o conjunto de dados originais, antes de ser submetido à análise, antes de você tentar avaliar a fronteira, você pode fazer padrões de agrupamento. Você pode tentar identificar nesse conjunto de dados grupos similares e aí então formar aglomerados, e a partir desses aglomerados, sim, de novo eu volto a querer estabelecer a fronteira de decisão. Então é uma maneira diferente daquela maneira estatística convencional fundamentada em médias e variância. Já no caso de árvore de decisão, a questão é diferente. A estratégia que a gente vai usar é diferente. A gente vai imaginar que existe a variável x1, a variável x2, e nós vamos tentar fazer várias partições. Essa partição no ponto de x1, por exemplo, ela pode se dar neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto, ou achar que aqui é a melhor maneira de fazer uma partição de x1 que promova uma melhor discriminação da população 1 e 2. Eu posso fazer essa mesma tentativa em x2 e chegar à conclusão que, nesse primeiro momento, a melhor partição seria partir em x1. Então veja que eu tenho a filosofia de que cada variável ela caracteriza a população, mas algumas variáveis promovem uma partição mais eficiente. Então, se eu quero caracterizar a população 1,
eu posso dizer, olha, a população 1 é planta alta, a 2 é planta baixa, então a altura é importante. Não, eu posso dizer o seguinte, olha, é melhor eu classificar a população 1 e 2, as plantas são tardias ou precoces, então eu poderia optar pela partição na variável 2. Então, nesse sentido, essas várias partições, eu faço aqui a partição, por exemplo, em x1, ou eu posso fazer a partição em x2, separar um conjunto de dados, posteriormente eu verifico que essa população 1 e essa população 2 não foram totalmente separados, eu faço uma nova partição, então consigo separar essas duas populações, e posteriormente eu faço um novo corte também em x1 em outro ponto. Então veja que não se trata de média e variância, não se trata de regras onde eu procuro estabelecer a melhor fronteira, mas se trata aqui de particionar, estabelecer regiões das variáveis preditoras que melhor realça as diferenças entre as populações P1 e P2. Então é uma estratégia de análise diferente. E posteriormente nós devemos considerar a abordagem fundamentada em lógica fuzzy ou neurofuzzy. É mais ou menos a mesma ideia. Então nós temos aqui x1, nós temos x2, por exemplo, nós podemos estabelecer várias funções de pertinência. Então é o mesmo sentido. Eu estabeleço aqui essas várias funções, tá certo? Para a variável x1, para a entrada 1 e para a entrada 2, e posso dizer que existe uma curva. Para pequenos valores, muito provavelmente vai pertencer à população 1. Mas para a população 2 também, às vezes, aqui a população 1, o output 1, era para pequenos valores. O mesmo, eu posso estabelecer uma regra também para pequenos valores, para a população 1, para a população 2, x1, tem também duas funções de pertinência. Então é como se você argumentasse, olha, você olha, existe aqui pequenos valores para a altura de planta, caracteriza a população 1, e pequenos valores, plantas baixas com plantas precoces, pode levar a população 1. Plantas baixas e intermediárias, não tão precoces, pode levar também a população 1. Plantas mais altas e mais tardias, pode levar a população 2. E assim eu conheço curvas. Eu não vou conhecer o ponto de partição. Eu vou conhecer curvas que descrevem uma planta alta, uma planta baixa, uma planta precoce, uma planta tardia. Então, eu tenho essas curvas, posteriormente eu estabeleço regras, né? É necessário estabelecer regras, se a planta ela é baixa, se a planta é precoce, então ela é população 1. Se a planta ela é alta e a planta é tardia, então ela é população 2. Então o sistema lógica fuzzy, ele nem sequer precisa dos dados. Eu não preciso de média, eu não preciso de variância. Eu preciso da concepção, eu preciso da ideia. O melhorista normalmente carrega esse ideótipo na cabeça. Então ele sabe o caminho que ele deve ter para chegar a uma planta produtiva. A planta da população 1 poderia ser planta produtiva, planta descartável. Então ele tem a concepção e ele traduz essa ideia, essa informalidade, essa subjetividade em algo que possa ser tratável computacionalmente. A esse conjunto de procedimentos em que nós tratamos essa variável linguística, em que nós aproveitamos essas informações mais ou menos alta, baixa, e para tomada de decisão, isso é um campo também da inteligência computacional, denominado de lógica fuzzy. Então veja que nós podemos então envolver todos esses conhecimentos para gerar uma determinada solução. Pois bem, nós então falamos de maneira bem rápida sobre essas possibilidades. E nós vamos dar um exemplo. Por exemplo, no melhoramento, um assunto que poderia ser mais pertinente à genética, mas é um assunto mais amplo. Então vamos pensar que a gente está tentando fazer um problema de classificação
onde nós pretendemos classificar os indivíduos em 5 populações possíveis, né? Quando tiver 5 populações. Só que eu estrategicamente eu fiz um delineamento genético. Essa população 1 representa o pai 1 contrastante em relação ao pai 2. A população F1 ela é um híbrido. A população F2 é o acasalamento ao acaso da F1. A população RC1 é o cruzamento do pai 1 com a F1, dando uma população denominada de reto cruzamento. E RC1b é o cruzamento da F1 com o pai 2. Bom, são 5 populações. A vantagem de se ter um delineamento genético é que antes de submeter a lógica Fuzzy, a rede base radial, eu já tenho um sentimento, uma expectativa do resultado. Certamente que ao cruzar pai 1 e pai 2, que eu escolhi que seja diferente, contrastante, eles vão ser mais fáceis de ser distinguidos. O F1 tende a ser intermediário ou tende a ter um padrão semelhante ao pai que manifesta alelos dominantes. Então veja que a gente já tem uma certa ideia. O pai 1 e pai 2 deve ser mais homogêneo. A F2 normalmente é populações mais heterogêneas. Então se eu faço um delineamento genético, independente de ser genético ou não, eu faço apenas para ter um sentimento prévio das diferenças das populações e do grau de homogeneidade dentro das populações. Então essa informação da variação entre e dentro, ela já vai estar como sentimento do pesquisador. E também gerei várias características por simulação. Característica 1, 2, 3, 4, até 9. Então elas manifestam dominância, então existe um fenômeno da dominância. E o importante destacar aqui é a característica 3 tem alta herdabilidade, 80%. A característica 5 também. A 5 não, a 6 também é 80%. E a 9 são as características de mais alta herdabilidade. Existe aqui o modelo aditivo dominante, tem informações epistáticas, mas isso é só para eu ter ideia de que existe característica com muito ruído e característica com pouco ruído. Característica com pouco ruído ambiental é a característica X3, X6 e X9. Isso é só para colocar o nosso exemplo. E nós, então, temos um objetivo. Como analista de dados, e eu preciso saber se de fato existe diferença entre as populações. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Bom, se existir, ótimo. Se não existir, eu vou ter que pensar por quê. Por que não existe diferença? Porque elas não são diferentes mesmo. Pode ser que eu pegue duas populações e não existe diferença. Pode ser que exista diferença, mas a quantidade das informações, ou a qualidade, são insuficientes. Então são duas populações diferentes, mas eu peguei características que não eram tão relevantes. Digamos que eu queira separar uma população de homem e de mulher. Então eu peguei altura e peso. Uma pessoa de 1,70 m e 68 kg, eu vou saber como é que eu posso saber se é homem ou se é mulher. Então com essas duas informações, não é suficiente para eu caracterizar essas populações. Então pode ser que a quantidade e a qualidade característica não seja suficiente. Ou pode ser, como é o assunto que nós vamos tratar aqui, que a biometria, que o procedimento estatístico biométrico utilizado não realçou a diferença. E nós vamos dizer que existem várias possibilidades de você usar procedimentos biométricos para tentar descobrir as diferenças entre essas populações, P1, P2, F1, F2, RC1, RC2, são 6 populações. E se tiver um novo indivíduo, você me traz uma nova informação, eu vou dizer, olha, isso aqui é um F2, olha, isso aqui é um F1, esse pertence à população e tal. Então esse aqui é o nosso problema e nosso objetivo da nossa conversa é dizer que existem várias possibilidades. Mais do que dizer que existem vários modelos, nós vamos ver que existem vários modelos, mas que existem vários paradigmas, vários pensamentos e a sua cabeça vai ter que estar aberta a essas possibilidades. Por isso que nós chamamos de estar dentro do contexto da agricultura moderna. Tá certo? Até então, até pouco tempo, nós tínhamos vários modelos de um único paradigma. Agora nós temos vários modelos de vários paradigmas que torna-se necessário o conhecimento numa agricultura moderna. Então nós vamos ter aqui, nós vamos perceber que os conhecimentos vai depender de como eu enfrento esses obstáculos.
né, essas minhas dificuldades, as minhas dúvidas, às vezes eu não faço opção por um caminho, que seria um caminho bom, por falta de conhecimento, e isso é ruim. Então, como é que nós podemos resolver esse problema de classificação de indivíduos e realçar diferenças dessas 6 populações? Primeiro, nós vamos pensar na estatística. Então, se nós pensarmos então na estatística, a gente pode então considerar o primeiro paradigma, que seria o paradigma estatístico. Então, novamente, relembrando, nesse paradigma estatístico, a gente vai pegar os dados, vai sumarizar os dados por meio de médias, variâncias, covariâncias, correlações, e vai, por meio dessas informações resumidas, gerar uma função, uma estratégia, uma informação que permita a classificação. Mas, essencialmente, parte pela necessidade de sumarizar. Então, esse é um paradigma, essa é uma estratégia de análise. E isso demanda conhecimento, você observar particularidades, vai precisar de matriz de variância e covariância, inversa dessas matrizes, e aí traz uma série de conhecimentos. Bom, problema de multicolorialidade, você pode imaginar que você talvez tenha que resolver, tendo em vista que você vai tratar de uma matriz de covariância, vai ter que ter uma inversa e tudo mais. Dentro desse paradigma, existem várias estratégias de análise. Aí vários modelos para um paradigma. Você pode optar pela análise classificatória de Fisher, a de Anderson, pode ser linear, pode ser quadrática, você pode fazer uma regressão logística multinomial. Então, dentro desse primeiro paradigma, você então já pode ter várias opções, mas a filosofia é a mesma. De todos eles depende de médias, variâncias, covariâncias e tudo mais. Bom, vamos começar na função discriminante de Fisher. A ideia aqui não é apresentar detalhes, deduções, apesar de que temos aqui muitas informações, mas a ideia é conhecer as particularidades. Então veja, é um paradigma estatístico? Sim. Então a primeira providência é conhecer a função de distribuição, a função densidade de probabilidade. Isso é inerente aos procedimentos estatísticos. Não, vamos pensar que é uma função densidade multinormal. Então eu vou conhecer um sobre, se fosse univariado, 1 sobre sigma raiz de 2π elevado a menos meio, x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. Então eu preciso conhecer a função, é inerente aos procedimentos estatísticos. E aí eu vou tomar uma decisão. Se eu conheço essa função para os indivíduos, para o conjunto de informação dos indivíduos da população 1 e da população 2, então, na função discriminante de Fisher, ela parte, né, da base estatística, que essa razão da F1 sobre F2 é maior que 1. Então, se você conhece essas densidades, você vai expandir, você vai chegar, né, a essa expressão. E aí você define uma função discriminante linear de Fisher. É essa que é a função discriminante linear de Fisher. Nós não vamos deduzir, mas fica óbvio que ela depende desses dois elementos. O que são esses dois elementos? São vetores de média. Média das minhas variáveis para a população I e média para a população I'. O que é esse outro elemento? É a matriz de variâncias e covariâncias. E essa aqui é o conjunto de informação, né, que eu vou desconhecida para cada indivíduo, que vai permitir a classificação. Então essa é a função discriminante. Ela caracteriza pela necessidade dessas informações, que são resumo de informações. São resumo do potencial e resumo da variabilidade que existe dentro da população. Então, na nossa análise, que a gente tinha 6 populações, cada população com 2.000 indivíduos, mas considerando, então, teria um total de 6 vezes 2.000, 12.000, mais 80% para treinamento, e nós temos aqui 20% para validação. Desse arquivo de treinamento, para eu gerar essa função, eu precisaria, então, de conhecer essas estatísticas que resumem, né, a média o vetor de média da população 1, de 2, da 3, até o vetor de média da população 6, com as médias das 9 variáveis. Né? E matrizes. Nas funções que a gente vai admitir ser linear, tem a matriz que a gente imagina ser uma matriz conjunta, uma matriz homogênea. Em vez de ser sigma 1, sigma 2,
um sigma que representa todo mundo. Aí então eu tenho um processo de tomar a decisão, um ponto médio, e eu vou alocar, se esse valor aqui que eu obtiver para x for maior que o ponto médio, eu vou alocar na população I. Se for menor do que o ponto médio, eu vou alocar na população I', né? Então comparo par a par. Então veja que para aquele conjunto de dados, se eu tenho 6 populações, eu vou gerar funções discriminantes de Fisher, a combinação de 6, 2 a 2. 6 vezes 5 sobre 2, 15. A D1, 2, D1, 3, D1, 4. A discriminante que compara a 4 com a 6, a 5 com a 6. Então tem todos os pares. Eu vou usar todas essas 15? Não, eu não preciso usar as 15. Se eu tenho 6 populações, basta eu usar 5 dessas. Por quê? Se eu comparei o indivíduo pertence a 1 ou a 2, pertence a 1. Então não vou comparar a 2 com a 3, a 2 com a 4. Não pertence a 2, pertence a 1. Então tem que comparar agora da 1 com a 3, a 1 com a 5. E assim vai. Então eu vou usar para a classificação de cada indivíduo P-1 dessas funções, desses pares de funções que classificam o indivíduo na população 1 ou 2, na 1 ou 3. É uma combinação linear das minhas características. São pesos que multiplicam x1, x2 até x9. Tem o valor e tenho aqui que comparar com o ponto médio. Então eu tomaria uma decisão por meio dessa comparação. Então essa seria o produto que eu ofereço para o pesquisador após analisar os dados dele com um paradigma estatístico. Eu vou dar para ele 15 funções discriminantes. Ele vai pegar a informação de um indivíduo qualquer, que agora até desconheço, colocar e vai testar, vai ter que fazer aí 5 comparações e vai chegar à conclusão, esse indivíduo aqui é um indivíduo da população RC1, 2. Tá certo? Tá. Então, resolvido como que eu cheguei a esse resultado. E a gente pode perguntar se isso, para esse conjunto de dados que eu tinha, se foi eficiente ou não. Obviamente que eu gerei as funções discriminantes e eu, com 9.600, eu já sabia a que população cada indivíduo pertencia. Então posso fazer uma tabela de confusão, onde eu tenho aqui as populações, os indivíduos foram classificados em. O ideal é que tivesse só na diagonal. Todos os indivíduos da população 1 fossem classificados na população 1. Todos da população 2 fossem classificados na população 2. Quando eu tenho indivíduos da população 1 classificados na 2 ou na 3, eu tenho aqui erro. Então a soma desses valores aqui constitui então os meus erros. A diagonal é o acerto e fora da diagonal são os erros. Então esse valor da diagonal acerta aqui os erros e eu tenho o total, a taxa de erro aparente, que é o total de erros sobre o total de classificação. Nesse arquivo de treinamento, para esse exemplo, eu vou perceber que existe uma eficiência de classificar dentro das populações, né? O ideal que seria que eu tivesse aqui as informações dos 1.600 aqui, para que de fato esse indivíduo da população 1 fosse classificado da 1, mas às vezes é difícil. Indivíduos da população 1 são semelhantes do RC1. Esse RC1 é o cruzamento do F1 com o próprio pai1. Então existe semelhança entre o pai1 com o RC1. Por isso que tem esses erros de classificação, né? Às vezes a população F2 ela se assemelha a F1, se assemelha o pai1. Então aí você vai ter mais ou menos dificuldade e você pode então interpretar o seu fenômeno. Bom, se você usasse essas funções que você estabeleceu com um conjunto de dados que geraram a média, a variância, então nós podemos dizer que você está classificando os indivíduos, mas esses indivíduos que forneceram informações para gerar a função discriminante. Forneceram o quê? Forneceram vetores de média, variância por variância. O justo seria testar com informações de indivíduos que não contribuíram para essa função. Então nós temos aqui o arquivo de validação. Aqueles 20% que eu deixei de lado, tá certo? Que a minha função não conhece, não sabe qual que é a variância, qual que é a covariância, mas eu vou julgar aqui meus dados e vou classificar. Então veja que a taxa de erro em treinamento foi boa, tá certo? Mas a gente é menos confiável porque
a própria função discriminante, ela baseou em informações desses indivíduos. Agora, na hora que eu usei dados de validação, a taxa de erro foi um pouco menos favorável, indicando aqui que na extrapolação, né, você tem uma taxa de erro para o seu conjunto de 15, mas para fim de extrapolação o erro vai ser um pouco maior, atingiu o valor de 18,83. Então esse é um paradigma estatístico. Eu posso usar dentro da estatística, ela evolui, ela apresenta alternativas. O mesmo paradigma você tem várias opções. Então se eu quisesse, ao invés de usar a função discriminante de Fisher, quisesse usar de anos, seria mais ou menos semelhante. Só que ao invés de criar funções que comparam A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, eu posso ter outra filosofia. Eu posso simplesmente ter uma função que caracteriza A1, A2, A3, A4, A5, A6. Cada um tem o seu vetor de média, cada um, né, tem a sua matriz sigma, que eu vou considerar como sendo homogênea. Mas esse aqui constitui a base do procedimento. São resumos daqueles dados. Eu troco esses dados por esses resumos. E aí, então, gero minha função discriminante de Anderson, que é definida dessa forma, né? Existe uma constante associada e uma combinação linear das variáveis. Como é que eu obtenho essa combinação? Eu obtenho por meio desses personagens, que é a matriz sigma e o vetor de médias. São um resumo desse conjunto de dados. E aí eu introduzo a informação de cada indivíduo e vou classificar o iesmo indivíduo com vetor de média xi na população J, né? Aqui são vários indivíduos da população PJ, J no meu exemplo variando de 1 até 6, se somente x, esse valor de 10, esse valor aqui da função discriminante, for o maior entre os elementos do conjunto. Então você tem o D1 para a população 1, D2 para a população 2, D3 para a população 3, até D6 para a população 6. O maior elemento indica qual população aquele indivíduo pertence. Então, nesse caso, a diferença aqui é a função discriminante de Anderson, eu não vou ter as 15, eu vou ter 6 funções discriminantes, 6 combinações, além de uma constante. Eu coloco aqui os dados do indivíduo e vou ver os valores desse D. Aquele maior valor endereça o indivíduo a população que ele deve ser alocado. De novo, né? Aqui é a mesma, se eu estou pressupondo a mesma densidade e probabilidade, a taxa de erro vai dar exatamente esse 15,20. Nada mudou. Eu posso usar uma outra estratégia de validação cruzada. Posso usar a estratégia de K-folds, de K-grupos, ou usar aqueles 20%, tá certo? De forma, então, que eu tenho várias maneiras de validar essa função que a gente obteve. Esse é apenas um detalhe. Bom, nós podemos ter, dentro desse paradigma, uma outra opção que possa ser considerada um refinamento, uma alternativa de análise. É aquela em que vocês viram que a gente admitiu que cada população geraria um vetor de médias. E a gente admitiu até então que teria matriz de variâncias e covariâncias homogênea, sigma. Aqui eu posso particularizar. Aqui o sigma 1 para a população 1, sigma 2 para a população 2, sigma 3. Então não preciso admitir essa homogeneidade. Bom, tem alguma dificuldade? Não. Então a função discriminante é essa daqui, que vai depender do vetor de média, vai depender da matriz sigma. E se você expandir aqui, você vai perceber que além de ter uma combinação linear das suas informações, vai apresentar um componente quadrático, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, até x9 ao quadrado. E a mesma é regra de classificação. Você tem 6 populações, 6 funções discriminantes, e você coloca aqui o valor do indivíduo, e o maior elemento vai apontar a população a que o indivíduo pertence. Então, a gente verificou que para aquele conjunto de dados, essa mudança, ela melhorou a taxa de erro aparente. Passou para 10, o erro diminuiu. Mas não sei se foi tão vantajoso em termos
de taxa de erro para o conjunto de validação. A gente lembra aqui que o conjunto de validação, a taxa de erro aqui foi de 18. Bom, o fato de eu ter trocado para componente quadrático, né, ter mudado, não o paradigma continua sendo estatístico, mas mudada a estratégia, né, a modelagem, e eu tenho uma maior eficiência. Então, realçando que para evidenciar as diferenças, eu tenho que ter boas variáveis em quantidade, em qualidade, as populações de fato têm que ser diferenciadas e a estatística tem que ser a mais adequada, porque algumas diferenças entre a população 1 e 2 são mais do que lineares, né? Pode existir uma diferença que envolvia aí um componente quadrático que foi percebido e, portanto, essa técnica se tornou mais eficiente. Existe aqui um estudo, também estatístico, com outra filosofia, denominado de regressão logística multinomial. No caso aqui, onde você tem apenas a população em uma única variável, então você tem aqui a ocorrência de um valor, e dado aqui a probabilidade de ela acontecer, então nós classificaríamos as populações em 0 e 1 e a quantidade de observação. Então, se a gente fizesse uma regressão com um valor de x, e se a gente traduzisse essa informação em termos de 0 e 1, você vai verificar que o valor predito, tá certo? O y chapéu desse modelo, nada mais é do que a probabilidade de pertencer a uma determinada população. Então, bastaria eu fazer uma classificação, se esse valor de y, se eu tivesse duas populações, fosse maior que meio, pertenceria à população 1. Se fosse menor que meio, pertenceria à população 2. Bom, é um outro procedimento, aqui baseado, nós estamos chamando a atenção, que muitas vezes você baseia-se em médias, variâncias, covariâncias, você pode basear-se em coeficiente de regressão, por exemplo, que levaria em consideração covariâncias e variâncias. É um modelo alternativo, nós vamos discutir aqui, mas é possível você aplicar esse conjunto de dados e perceber aqui que a taxa de erro no conjunto de treinamento foi 11,36 e aqui 16,04. Então eu posso fazer um resumo. Se eu tivesse optado pela abordagem estocástica, estatística, eu tenho não uma possibilidade, eu tenho várias possibilidades. E tenho então que conhecer todas elas, né? O que elas me proporcionam. Algumas se mostraram vantajosas, por exemplo, essa logística multinomial é aquela que menor taxa de erro manifestou aqui em termos de validação, né? Aqui a taxa de erro para treinamento, a menor taxa de erro foi para a função quadrática de Anderson. Então, são alternativas, você vai avaliar qual que seria mais apropriada para o seu processo de decisão. Mas você já então teve a habilidade de seguir um caminho e reconhecer que existem então essas alternativas. Ou fazer regressão, ou levar em consideração sigma 1, sigma 2, ou acreditar que são homogêneas, todas elas com o mesmo fundamento, a sumarização dos seus dados em médias e variâncias. Bom, mas eu posso resolver esse problema usando agora um outro paradigma. Então a minha cabeça agora tem que ser um pouco diferente. Será que para eu reconhecer a que pertence a esses indivíduos, a essa população, o ideal seria eu ter uma visão, né? Uma visão global de todos os dados da população e dados da população 2. Isso é até inerente ao comportamento de aprendizado, por exemplo, do ser humano. O ser humano sabe que o animal é gato ou o animal é cachorro, não é pela média, não é pela variância, tá certo? Tem gato pequeno, tem gato grande, tem cachorro grande, tem cachorro pequeno, então eu não posso me basear, tá certo, em informações de média, de peso, né? E assim vai. Então, eu preciso, para saber se é gato e cachorro, eu preciso conhecer uma série de gatos, e preciso conhecer uma série de cachorros. E aí sim, por questão de comparação, de ponderação de um conjunto de informação, eu chego à conclusão que aquele animal é um gato, um cachorro, e isso pode estar longe, pode estar no escuro, né? Eu distante, eu vejo só o vulto do animal, eu consigo perceber se é um gato ou cachorro. Então a filosofia é diferente. E nessa filosofia, para imitar essa filosofia, nós temos uma área da inteligência
computacional, tá certo? Então nós vamos acreditar que existe um procedimento de inteligência e que o computador possa então fazer uma tarefa semelhante daquela que o ser humano faz. Então a gente vai imaginar aqui que nesse paradigma eu não vou pensar em substituir essas informações. Não, eu vou pensar que cada informação ela é importante, que eu forneça para o cérebro. Cada indivíduo, você precisa conhecer o indivíduo da população 1, todos os indivíduos da população 1, todos da população 2, e assim vai. Eu vou apresentar para a rede, um processo de apresentar um por um. E não vou apresentar uma vez só. Eu vou apresentar várias vezes. Tem uma medida que chama época. Quantas vezes a rede conheceu o meu conjunto de dados? Então, 5.000 vezes eu vou apresentar o mesmo indivíduo. Olha, esse aqui é a população 1. Olha, esse aqui é a população 2. E assim vai. Então, tem várias épocas. Ah, certo. Ah, mas eu confundi. Então, vou apresentar de novo. Então, veja que as entradas são de todos os indivíduos, de todas as variáveis. Né? Vai fazer isso aqui em várias épocas. Isso aqui a rede vai então, não vai precisar de média variância. Mas existem camadas e neurônios, e então vai particularizar essas informações, vai atribuir pesos para x1, para x2, para x3, e assim vai, e a rede então vai aprender. No nosso caso, nós temos então que ter esse conjunto de dados, estabelecer uma rede com as entradas, são 9 entradas, aqui várias camadas, nós consideramos aqui que tinha apenas uma camada, né? E a camada de saída é então essa matriz, ou um vetor, do jeito que vocês quiserem entender, que teria essas 6 populações, a população 1, população 2, até a população de recruzamento 2. Eu preciso, nessa topologia, eu preciso gerar algumas informações para que a análise se proceda. Então, primeiro tem que definir um número de camadas, o número de neurônios por camada, a função de ativação, como é que eu transformo, né, essa informação numa decisão. Isso é importante. Isso aqui, às vezes, eu comento que, às vezes, eu quero saber se o indivíduo é homem ou mulher, digamos que esteja vindo no corredor atrás de uma parede. Então eu começo a captar, eu tenho as entradas. Então eu percebo o passo que essa pessoa está dando. Se é um passo firme, um passo, tá certo? Isso é uma informação que é relevante ou menos relevante. Se essa pessoa falou alguma coisa, se ela riu, por exemplo, se ela tossiu, então eu vou caracterizar, eu vou dar um peso. Poxa vida, o passo é tal, é firme ou não é firme, ou tem salto, não tem salto, isso, aquilo. Então eu vou ponderar todas essas informações e num determinado momento eu vou disparar. Ah, é um homem, eu vou concluir que é homem, eu vou concluir que é mulher. E esse disparo, essa transformação de acúmulo de informação numa informação de decisão é feito por uma função de ativação. Eu preciso ter algoritmos de treinamento, são regras de treinamento, e aí para tentar ter a solução. Posso normalizar os dados, porque às vezes eu tenho variável de altura, com metro, de dias, quilo, né? Então eu vou normatizar, estabelecer o número de épocas e uma certa quantidade de erro para que o computador saiba o momento de parar. Então, é um processo em que você vai fazendo ajuste. Eu não sei quantas camadas, eu não sei quantos neurônios, tá certo? Nem a função de ativação, mas você pode fazer um trabalho preliminar. Testar vários algoritmos, treine LM, treine RP, treine BR, estão disponíveis, a gente precisa conhecer. Várias funções de ativação, você pode testar. Vários neurônios, esse neurônio variando de 1 até 20. Mas nesse caso aqui, ele achou que com 9 neurônios seria adequado. O tempo, se você tiver problema de tempo, e aqui a taxa de erro. A melhor opção aqui de taxa de erro foi essa aqui de 14,21 para validação e 9,64 para treinamento. Então, se eu descubro que isso aqui é 14, TANSIG e esse algoritmo, eu posso avançar e fazer novas análises. Eu posso então aumentar o número de camadas, aumentar o número de neurônio, dado que aquele algoritmo, tá certo? E foi adequado. Então, para esse conjunto de dados, usando essa teoria de rede neural, fundamentada em percepto multicamada,
a gente tem aqui uma taxa de erro de 9,64 e 14,21 para validação. É um resultado diferente daquele que a gente vinha obtendo com o paradigma estatístico, né? Obviamente que eu vou ter, então, não a função, não existe a combinação linear, existe uma topologia. Então, o que eu vou receber, a tecnologia, a informação que eu vou passar para frente, é uma topologia, onde eu tenho as informações aqui das 9 variáveis, a rede que eu usei, quantos neurônios, quantas camadas, e os pesos que foram estimados. Então, essa rede é um produto que eu posso agora pegar qualquer indivíduo, introduzir nessa rede e tomar decisão. Então, ele vai classificar os indivíduos da população 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Dentro de inteligência computacional, existem outras possibilidades? Existe. Nesse mesmo paradigma em que eu devo apresentar todos os indivíduos para então tomar a decisão, eu posso ter uma alternativa de análise? Posso. Semelhante, vai usar o princípio de aprendizado? Vai. Vai usar camadas? Vai. Vai usar neurônios? Vai. Mas o que difere? Bom, vai diferir de alguns detalhes. Aqui nós temos o que a gente chama de rede base radial. Ele vai pegar os seus dados e submeter à rede? Não. Ele vai fazer um procedimento híbrido. Inicialmente, ele vai pegar os seus dados e vai fazer agrupamento. Então, o seu 9.600, pode ser que ali você reconheça grupos. Pode ser que você tenha 6 grupos, você tem 10 grupos, 20 grupos, 50 grupos. Esses grupos vão ser captados pelos neurônios. Então, existe essa fase desse agrupamento. Posteriormente, cada grupo, agora não é o indivíduo, ele tem uma média e tem uma variância. Não é da população, é dos centroides, é dos neurônios. Então, você pode ter 6 populações e pode ter, por exemplo, aqui 30 neurônios, 30 aglomerados para resolver esse problema. E, posteriormente, você volta a ter informação de indivíduo. Só que essa informação aqui é realçada. Quem pertencia ao mesmo grupo vão ser mais similar. Você vai usar uma função de ativação gaussiana, que tem um raio e que vai ter um espalhamento, mas se os indivíduos pertencer àquele mesmo grupo centroide, ele vai estar com valor, por exemplo, similar, 0,9, 0,8, 0,7. Se ele não pertencer, ele vai ter resultado, ele vai sair com um valor diferente, e, por exemplo, baixo, 0,1, 0, 0,2. Então você tem essa etapa inicial de imaginar que ali tem o primeiro grupo, posteriormente você realça as diferenças e você toca então como se fosse uma rede neural. Então a primeira etapa é a etapa de estabelecimento desses centroides, um procedimento que usa aqui agrupamento, como por exemplo o caminhos, e posteriormente uma rede tipo o percepto, multicamada, de uma camada só, que essa camada intermediária é a camada de entrada da sua rede. Bom, essa é uma alternativa que você precisa conhecer e precisa avaliar. É um pouco diferente? Tá certo? Mas, de toda forma, preserva o princípio básico da inteligência computacional que imita uma rede neural. Se eu aplicar, eu preciso ajustar alguns parâmetros. Quantos neurônios? Quantos centroides? Olha, você pode fazer um trabalho preliminar. Então, nós estamos mostrando que essas técnicas não é a técnica que você tem um único modelo e dá uma solução única. Às vezes você precisa, a própria estratégia de análise é diferente. Você pode calibrar. Você pode testar quantos neurônios eu vou usar. Usa 10. Não. Usa 20. Usa 30. Usa 40, 50. Você pode usar quanto você desejar. Observe o resultado. Mas qual o tamanho do espalhamento? Olha, você pode testar 1, 2, 3, 8, 10. Pode fazer ajuste fino. Então você pode chegar à conclusão, olha, se eu usar 80 neurônios, um raio de 6,4, eu tenho um resultado um pouco mais favorável, tá certo? Então veja que se eu usar naquele conjunto de dados, eu vou ter, usando a rede base radial, esse resultado, 11,41 de erro para treinamento, 17,41 para validação. Então agora, eu, que já sou conhecedor de alguns princípios estatísticos, de médias e variância, quis seguir esse caminho em que o conhecimento é média e variância,
eu tenho esse conjunto de resultados. Mas se você que atua na agricultura, no melhoramento, em gerar informação, se você quiser seguir este caminho da inteligência computacional, obviamente que você tem várias opções. Você pode usar o Percep multicamada, você pode usar a rede base radial, você tem alternativas para esse caminho. Não é uma trilha única, não. Você vai ter outros resultados. Para esse conjunto de dados que nós estamos ilustrando, aqui não é questão de generalização, aparentemente o Percep multicamada deu aqui menor taxa de erro de treinamento e menor taxa de erro de validação. Então, eu devo fazer uma opção, se for esse o caso, não existir nada mais, pelo Percep multicamada. Tem outros caminhos a seguir? Tem. Eu vou pensar agora em neurônio? Não, nada disso. Eu vou pensar em apresentar cada indivíduo? Não. Eu vou pensar em partir cada variável. Então, existem 6 populações e 9 variáveis. Cada variável, eu estou pensando no meu foco agora no indivíduo. Cada variável é importante para saber se está na população 1, 2, 3, 4 e 5. Qual dessas 9 variáveis é mais importante? A variável x3. Ela é importante? É. Então, mas por que ela é importante? Ah, não, porque x3 ela tem várias regiões. Então, eu posso dividir x3 em alto e baixo. Ou depois eu posso dividir ainda muito baixo, médio e alto. Então, se eu dividir a altura, tem mais reflexo, a população é mais caracterizada pela altura. Então, as populações, a 1 é baixo, a 2 é alto, assim vai. Aí a segunda variável também é importante. Tem certas variáveis que não são importantes, todo mundo é igual. Então, para que eu vou? Ela não me determina uma classificação correta. Pois bem, então, a árvore de decisão é um tipo de algoritmo de aprendizagem supervisionado, com a variável alvo pré-definida, pode ser problema de predição ou classificação, no caso aqui a variável alvo é a população, 1, 2, 3, 4, 5, 6, recomendada para uso em problemas de classificação e predição. Ela funciona tanto para a variável de entrada e saída, categórica como contínua, né? Então você entra aqui com os seus dados das populações e você vai fazendo a partição. A primeira partição aqui permitiu separar essa população dessa. Uma segunda partição aqui permitiu separar essa dessa com essa. E aqui uma outra partição lá em cima aqui, que você então tenha conjuntos. E nós podemos então saber que essas partições são adequadas em função do grau de pureza dessas últimas partições. A árvore vai partindo em galhos, até nós temos aqui o que a gente chama de folhas. Os ramos terminais são mais homogêneos. Tem a maioria da população 1, aqui a maioria da população 2, a maioria da população 5. Então a partição chegou ao seu final e de forma eficiente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter esse conjunto de dados. Será que vai interessar a média, a variância? Não. Nós temos aqui a variável x1 até a variável x9. E a gente vai tentando partir essas variáveis. Então chegamos à conclusão que a partir x9 seria adequado. Então vem cá, eu vou partir x9. Por que partir x9 é adequado? Porque eu tenho que olhar o meu resultado. Aí sim eu preciso olhar esses 9.600, não dos indivíduos, são 9.600 informações das populações. Então se eu partir x9, eu vou fazer grupos terminais e vai ser homogêneos. Tá certo? Aqui vai ter mais vermelho, aqui vai ter mais verde, tá certo? Então eu vou vendo qual que é a partição que me conduz a maior homogeneidade. Quando eu parto, eu tenho aqui um grupo, né? E aqui eu tenho outro grupo. E dentro do grupo tem que ter homogeneidade. Então eu consegui separar aqui o 2 e o 6 aqui. E aqui ficaram o 1, 3 e 4. Então já consegui colocar a turma do 2 e o 6 de um lado e a outra turma, então esse aqui eu já realcei a diferença entre e já garanti uma homogeneidade dentro. Então a gente percebe aqui que essa aqui é uma árvore de decisão e ela indica para o pesquisador que deve partir x9, x6, x3. É um resultado interessante, principalmente porque é um dado simulado e a gente sabe que x9, x3, x6 são as variáveis de mais alta heredabilidade.
Então aquelas variáveis mais confiáveis, com menos ruído, certamente contribui para realçar mais as diferenças das populações. Então a gente se sente satisfeito porque a técnica consegue levar isso em consideração, consegue observar a qualidade dos dados. E é um sinal importante para nós. Se for aplicado a esse conjunto de dados, essa árvore de decisão daria a taxa de erro de 15% em treinamento e 17% em validação. Tem que comparar para ver se essa é uma estratégia mais vantajosa ou não. Então, eu tenho aqui um resultado que aparentemente não foi melhor do que aquelas 1, 2, 3, 4, 5. A sexta técnica não superou um resultado encontrado pelas 5 anteriores. Mas dentro de árvore de decisão, eu tenho refinamentos, eu tenho aprimoramento? Tenho. Tá certo? Eu tenho um bag. O que é o bag? O bag significa que ao invés de ter uma árvore, né, eu passo a ter várias árvores. Quantas mais? 500. Por que isso? Porque muitas vezes a opinião de uma árvore, ela não é a melhor opção. A gente chama esse processamento de partição como sendo ganancioso. Ou seja, ele é momentâneo. Qual das 9 variáveis devo partir? A x9. Mas posteriormente eu vou fazer outras partições. Será que eu deveria partir mesmo x9? Se eu olhasse, não de maneira local, de maneira global, não teria uma outra partição mais adequada? Será que eu não deixo... Não vou... 9 é a melhor opção agora. Mas se eu partir x6, que é a minha segunda opção, eu levo vantagem na frente. Isso ele não avalia. Ele é ganancioso, ou seja, a cada ciclo ele escolhe o melhor e não a combinação de possibilidades. Mas se eu tivesse várias árvores, as várias árvores poderiam chegar a vários caminhos. E como é que eu gero várias árvores? Eu gero várias árvores por meio de diferentes conjuntos de dados. Ora, mas eu só tenho um conjunto de dados. Né? Eu tenho 9.600 informações para treinamento. Bom, eu posso trabalhar com 9.600. Só que, ao invés de ser 9.000 a todas, eu vou fazer por simulação, por bootstrap. Então, qual é o primeiro indivíduo? É um desses 9.600. Qual que é o segundo indivíduo? É outro desses 9.600. O terceiro é outro. Pode ter indivíduos repetidos? Pode. Pode ter indivíduos ausentes? Pode. Mas vai fechar em 9.600. Quando fechar, eu faço análise. Aí uma árvore vai indicar uma solução. Outra árvore, outra solução. Outra árvore, outra solução. E assim vai. E eu pego a média ou a moda de todas as 500 árvores, por exemplo, e digo, olha, esse indivíduo pertence à população 1, 2, 3. Tá certo? Então, essa que é a ideia. A ideia é fazer vários conjuntos de dados por uma técnica de bootstrap, que vai ser sorteado, alguns indivíduos vai ficar por fora, e esse indivíduo por fora é uma informação importante, que vai me dar, eu posso fazer a validação nesses indivíduos que não foram incluídos, dá uma taxa que a gente chama de taxa OB, o erro fora, out of bag, fora dos grupos de empacotamento que eu tenho. Então eu tenho essa estratégia de bag, que pode ser uma estratégia que nesse caso, inclusive, foi muito interessante. A taxa de erro de treinamento, a taxa de erro de validação, também bastante apropriada. Aqui me dá a importância das variáveis. Aqui a variável mais importante foi por essa técnica aqui, de um índice Gini, foi x3, x6, x9, são as características de mais alta rentabilidade, e aqui as taxas de erro para cada uma dessas populações. Bom, então a gente verifica que de fato, poxa vida, eu troquei, agora está em um paradigma diferente, uma trilha diferente, e foi de fato vantajosa, superou inclusive o percepto multicamada. Existem outras opções? Existe. Existe a opção do Random Forest. O sentimento é o mesmo, só que além de casualizar os indivíduos, você vai casualizar as variáveis. Então nós vamos trabalhar com 9 variáveis? Não, nós vamos trabalhar com um número menor de variáveis. Então, para problema, por exemplo, de classificação, eu vou trabalhar com raiz quadrada de 9, com 3 apenas. Quais seriam as 3? Tomadas ao acaso. Então pode ser a 1, a 3, a 5, a 1, a 9, tá certo? São 9 variáveis, eu posso brincar com o conjunto.
Isso me dá uma característica mais importante. Porque no bag, como eu estou casualizando apenas o indivíduo, é provável que se na árvore 1 falar que a variável x3 é importante, e ela está competindo com x1 até x9, a árvore 2 vai falar que x3 é importante. A árvore 3 vai falar que x3 é importante. E todas as árvores, a competição das variáveis é a mesma, vai ter resultados correlacionados. Já no Random Forest, na primeira árvore está competindo a árvore 1, 2, 3, a 3 ganhou. Na segunda árvore está competindo a 5, a 6, a 7. Então quem ganhou a 6. Então veja que você pode começar as árvores com variáveis diferentes, com resultados totalmente diferentes de outra árvore. Então essa opinião, ela enxerga coisas diferentes e pode ser uma opinião diferente, melhor ou pior, do que bag. Então são as duas opções de bootstrap. Se for só na linha, não vão dizer que é bag. Se for na linha e na coluna, não vão dizer que é random forest. Então nós temos aqui, se aplicado ao meu conjunto de dados, daria a taxa de erro de 8 e de 13 para validação. 8,01 para treinamento e outro para validação. Então nós apontamos aqui a variável x3, x6 e x9 como sendo mais importante. E, por fim, nós temos dentro da filosofia de aprendizado de máquina, fundamentada em hábito e decisão, a técnica de Boost. A técnica de Boost é uma técnica bastante interessante, onde ela gera uma árvore, avalia os resultados e, em cima de uma classificação mais frágil, aqui ela acertou esse grupo, mas aqui ela não errou mais, foi um grupo que não foi tão homogêneo. Então a segunda árvore, ela visa a melhorar a classificação dessa parte anterior que foi fragilizada. Então ela faz aqui um corte dessa forma. Aí você percebe que aqui está fragilizado, não houve homogeneidade. Então ela visa resolver esse problema. Então veja que é um processamento em que você vai fazendo conjunto de dados. No primeiro caso, você dividiu em 3. Aqui, por exemplo, você teve êxito, aqui você teve êxito, aqui você não teve, aqui você teve. Então, na segunda rodada, você tenta resolver esse problema desse indivíduo. Então, aqui você vai ter êxito, mas aqui não. Então, você vai tentando fazer essas possibilidades até você ter um caso mais adequado. O certo seria analisar daqui para cá, isso aqui você teve êxito, aqui você tem erro, então você melhora, você passa a ter acerto, aqui você piora, aqui você melhorou, aqui estava bom, piorou, aqui estava bom, piorou. Então, mas se você unir essa informação bom, vai dar um resultado bom na classificação. A maioria aqui bom, então você, pedindo a opinião de todas essas árvores, você chega a um final, a um round final, com uma árvore bastante eficiente. A importância também, tá certo? Eu posso avaliar e apontando aqui que x3, x6, x9 são as mais importantes. Aqui uma taxa de erro, é comum que o Boost dá uma taxa de erro muito baixa em termos de treinamento, mas que não reflete necessariamente em termos de validação. Foi 15,13%. Então a taxa de erro, essa taxa de erro aqui normalmente é baixa, que pode apontar um overfit, né? Decorando aquele conjunto de dados. Então passa a ser muito importante, principalmente no Boost, que você avalie o desempenho na validação. E nesse caso aqui a gente percebe que ele não foi tão bom, ainda assim continua o bagging e o random forest de desempenho bom, consideravelmente bom, e aqui eu percebo multicamada também. Mas a gente tem que refletir que aqui os princípios são da estatística, aqui os princípios são da rede neural dentro da inteligência computacional, aqui são os princípios do aprendizado fundamentado em partições. Bom, e por fim, nós temos então o paradigma da lógica fuzzy, que significa que eu não preciso nem conhecer meus dados, eu só preciso conhecer, ter uma vivência, um conhecimento de cada variável. Então, a gente quer classificar em populações boas ou populações ruins, ou P1, P2, P6. Então, eu tenho uma variável.
Cada variável você vai refletir. Então esse é o processo de fosificação. Cada variável tem valor baixo, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Isso é uma classificação que eu faço. Então, por exemplo, se eu estivesse analisando adaptabilidade e estabilidade. Então, a variável que mede estabilidade tem duas classes, previsível e não previsível. A variável que mede adaptabilidade tem três classes, ou quatro: não adaptado, adaptado ao geral, adaptado a específico, adaptado a específico, ambiente desfavorável ou favorável. Então, veja, cada variável eu posso classificar, tá certo? Como sendo boa, como sendo ruim. Às vezes, se é doença, ou é doente, ou é sadio. Não tem mais doente, menos doente. Então, eu posso classificar em duas classes, tá certo? A produção eu posso classificar em três, a floração eu posso indicar grupos de maturação, e assim vai. Então, para cada variável, eu tenho uma concepção, que não depende de dado. Depende da vivência, do conhecimento do pesquisador. E ele, então, descreve se tem valores pequenos, tem valores médios, altos. Então, para essa classificação aqui, ela depende, quantas curvas e o tipo de curva, depende do conhecimento que eu tenho acerca da variável. Então, não entenda que eu vou classificar todo mundo em muito baixo, baixo. Tá certo? Eu vou fazer classificações, muitas ou várias, dependendo das variáveis. E vou fazer essas classificações, então, para essas 9 variáveis. A esse processo nós chamamos de fosificação. Posteriormente, eu tenho a experiência do pesquisador que estabelece regras. Olha, quando o indivíduo ele é baixo, ele é tardio, ele tem muita folha, tá certo? Ele tem um sistema radicular amplo, ele é da população, ele é um indivíduo da espécie eucalipto grandes. Quando ele é isso, ele é clorofila. Quando ele é isso, ele é café arábica. Ou quando ele é isso, ele é café canepa. Então veja, nós já temos as caracterizações. Então eu posso estabelecer, tá certo, essas classes e essas regras. Se ele é isso, então. E posso então fazer com que o computador agregue todas essas informações de todas as variáveis e tome uma decisão, que a gente chama de deposificação. Pertence à população 1, pertence a 2, pertence a 3. Então, aqui, nós estamos representando aqui essa laranja, essa seta. Se pertence a essa seta, a esse laranja, então a população vai ser laranja. Se está nessa faixa, a população vai ser azul. É assim que a gente faz. Então, para esse conjunto de dados, nós tínhamos 9 variáveis, tá certo? 9 input. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vamos estabelecer várias curvas. Quantas curvas, aí o programa vai estabelecer. Tem uma saída, que seria pertencer à população 1, 2, até a população 6, né? E vamos imaginar que cada um desses aqui nós vamos colocar 2 clusters, por exemplo, a cada população daria 12. Então, nós temos regras. Se for igual a isso, for aqui, então pertence à população 1 ou à população 2. Então, para cada população, por exemplo, eu estabelecer duas regras, duas curvas. População 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu chego então à conclusão. Então, existem várias estratégias, aplicativos computacionais, e eu utilizei, e para o arquivo de treinamento houve a taxa de erro de 18% e a taxa de validação de 24,79%. Mas veja que isso aqui é fundamentado na experiência, no conhecimento do pesquisador. Não depende de multicolorialidade, de precisões, de outline, tá certo? É um fenômeno que você conhece. Aqueles conjuntos de dados são dados interessantes, tá certo? A saída vai ter credibilidade. Se os dados for ruins que você está traduzindo, mas a técnica em si não está sujeita a essas impurezas, está sujeita ao conhecimento, à bagagem teórica e histórica que você tem sobre o fenômeno. Então, a gente chegaria a esses resultados e apresenta aqui um resultado final, né? E a gente tem que refletir. Nesse resultado final, não interessa aqui apontar qual seria a técnica mais vantajosa ou menos, a que proporciona mais erro ou menos erro, que isso é particular desse conjunto de dados. Mas o que nós precisamos aqui
é dizer que a gente, então, está, para esse mesmo conjunto de dados, 9.600 informações, nessa nossa conversa rápida, apresentando para vocês 11 procedimentos biométricos. Poderia ser vários outros. Nesses 11, a gente precisa conhecer cada um deles, entender a filosofia que cada um utilizou, tá certo? Isso é importante. Antes de recomendar por que eu devo aprender sobre uma técnica a mais? Ela agrega, ela é uma filosofia diferente ou ela é um refinamento de um conjunto de técnicas, né? Então, será que eu devo aprender sobre os procedimentos estatísticos? Sim. E quais são as consequências disso? Quais são os problemas da multiplicidade, das variâncias muito grandes, as precisões, imprecisões, as herdabilidades? Se eu vou trocar de técnica, de paradigma, o que é esse novo paradigma? O que é rede neural? O que é isso? É como se fosse um modelo diferente? Não, é uma filosofia diferente. O que é árvore de decisão e seus refinamentos? Normalmente é tratado como um conjunto de aprendizado de máquina. São procedimentos que dependem de partições. Você parte para ter essas informações. O que é técnicas baseadas em lógica fuzzy? Elas nem sequer precisam de dados. Você pode usar a lógica fuzzy para qualquer situação. Até para ir no restaurante, por exemplo, perguntar para você, olha, qual que é a gorjeta que você... É muito comum dar exemplo, qual é a gorjeta que você vai dar para o garçom? Então é um sistema de tomar decisão. Não sei, depende do atendimento, depende da comida, depende do aspecto geral do restaurante, e eu posso dar uma gorjeta. Você tem funções que levam você a ter decisões sem ter dados, sem gerar dado. Não vai gerar dado lá, vai lá no restaurante 500 vezes para anotar dado. Não. Você tem os aspectos gerais e transforma aqui no processo de tomar decisão. Pode tomar uma decisão muito interessante. Então, essa conversa, mesmo que seja rápida, ela teve por objetivo demonstrar que para um determinado conjunto de dados, né, a gente então tem vários paradigmas. Em cada paradigma você tem várias opções. O que a gente pretende aqui dizer é que na agricultura moderna, em termos hoje com o desenvolvimento de recursos computacionais e amplitude de conhecimento, cabe a você remover esses obstáculos, remover essas dificuldades, estar disposto a percorrer, conhecer o caminho, as trilhas, e percorrer todas elas. Não cabe aqui dizer que a técnica A é melhor do que a técnica B, que o paradigma A é melhor do que o paradigma B. O importante é que você tenha disposição, capacidade, a percepção, a criatividade para adquirir todo esse conhecimento e colocar a serviço do seu trabalho. Era isso que a gente gostaria de apresentar e a gente agradece a todos a presença, a oportunidade e o convite aí da equipe que está promovendo esse evento. Muito obrigado e até lá.